O tema desta aula será a densidade de energia em campos eletrostáticos. Ou seja, dado um arranjo de cargas, qual a energia potencial contida neste arranjo? Vamos começar falando sobre o trabalho necessário para posicionar uma carga Q em uma região com um dado potencial V, que é externo. Nós não estamos aqui falando do potencial produzido pela própria carga Q. Este trabalho será dado simplesmente pelo produto da carga que multiplica o potencial. Vamos considerar que nós já temos uma dada carga Q1 e definiremos um dado vetor R com origem na própria carga Q1. Se tomarmos o infinito como sendo a referência para o potencial desta carga, nós temos que V1 em termos da distância até a carga será dado por 1 sobre 4π ε0 Q1 sobre R. Agora, sim, temos aqui um subscrito 1, que indica que este V1 é o potencial produzido pela carga Q1. Vamos supor que, dada essa carga Q1, eu traga uma outra carga Q2 do infinito até uma certa distância R12 de Q1. Nós já temos o potencial V1 da carga Q1. Estamos trazendo a carga Q2. Logo, o trabalho necessário para trazer Q2 do infinito até a posição R12 a partir de Q1, vou chamar de W2, será simplesmente Q2 vezes o potencial já existente, ou seja, o V1 tomado em R12, que nos fornecerá 1 sobre 4π ε0, produto das cargas, Q2 vezes Q1, sobre a distância entre elas, R12. Vamos considerar agora a mesma região com este arranjo Q1 e Q2 e traremos uma nova carga Q3 do infinito até as vizinhanças de R1 e R2. Então vamos definir a distância entre as cargas 2 e 3, que eu chamarei, seguindo a nossa notação, de R23, e a distância entre Q1 e Q3, que eu chamarei de R13. Qual que é a energia necessária para trazer Q3 do infinito para as vizinhanças de Q1 e Q2? Temos que W3 será igual a Q3 multiplicando o potencial presente nesta região, ou seja, o potencial devido à carga Q1 e devido à carga Q2, ou seja, Q3 que multiplica o V1 tomado na posição R13 mais Q3 vezes o potencial devido à carga 2 tomado na distância até esta carga, V2 de R23. E se nós escrevermos o potencial por extenso, teremos
1 sobre 4π ε0. Q3, Q1 sobre R13 mais 1 sobre 4π ε0, Q3, Q2 sobre R23. Eu vou considerar agora apenas mais uma carga. Vamos dizer que nós temos aqui as cargas Q1, Q2 e Q3, e eu vou trazer do infinito uma quarta carga Q4. Agora nós teremos de definir as distâncias de Q4 até Q1, ou seja, R14, a distância de Q4 até Q2, que eu chamarei de R24, e a distância de Q3 até Q4, que eu chamarei de R34. Qual o trabalho necessário para trazer Q4 do infinito até as vizinhanças do sistema Q1, Q2 e Q3? Seguindo o mesmo raciocínio, o W4 será igual a Q4, que multiplica o potencial de Q1 em seu ponto, ou seja, V1 de R14, mais Q4, que multiplica o potencial da carga 2 no ponto em questão, ou seja, uma distância R24 de Q2, mais Q4, que multiplica V3, tomado no ponto R34, que, por extenso, nos fornecerá 1 sobre 4π ε0, Q4, Q1 sobre R14, mais 1 sobre 4π ε0, Q4, Q2, sobre R24, mais 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q4, Q3 sobre R34. Esta é a energia que nós gastamos para construir este sistema de 4 cargas, sendo que nós partimos do pressuposto de que Q1 já se encontrava em um dado ponto, nós não sabemos como Q1 atingiu esse ponto, não estamos preocupados com isso, será o nosso pressuposto. Inicialmente eu tinha apenas Q1 e fui gastando energia para levar Q2, Q3 e Q4 para as vizinhanças de Q1. Dessa forma, o trabalho total para construir este arranjo de cargas, ou seja, o W será dado por W2 mais W3 mais W4. Eu vou escrever esta soma, só que eu já vou colocar primeiro Q1 em evidência. O que sobrar eu vou agrupar com Q2 e o que sobrar desse agrupamento colocarei em Q3. Assim, ao final, temos que o W será dado por Q1, que multiplica 1 sobre 4π ε0, Q2 sobre R12, mais Q3 sobre R13, mais Q4 sobre R14. O que sobrou, que multiplicava Q1, desta soma de W2 com W3 com W4, eu vou agrupar com Q2. Então agora nós temos Q2 que multiplica
1 sobre 4π ε0, Q3 sobre R23 mais Q4 sobre R24. Sobrou um último termo referente a Q3, que é o Q3 vezes 1 sobre 4π ε0, Q4 sobre R34. Eu recomendo a você que faça esta soma com calma e agrupe os termos como eu fiz aqui. Primeiro você isola Q1, o que restar você começa isolando Q2, sobrarão esses dois termos, por último Q3. Então nós temos que cada carga QI está multiplicando um potencial devido a cargas J, sendo J maior do que I. Nesse caso, o I é igual a 1. O J tem que ser todos os inteiros maiores do que 1 presentes nesse arranjo. Ou seja, 2, 3 e 4. Em seguida, nós temos I igual a 2. O J tem de ser todos os inteiros maiores do que 2 presentes nesse arranjo, ou seja, 3 e 4. Vou escrever isso que eu acabei de dizer como sendo W igual a 1 sobre 4π ε0, uma soma em I, é este índice da carga em evidência. Para 4 cargas, nós temos apenas I igual a 1, 2 e 3. Nós não somamos o I sobre as 4 cargas. Então nós temos aqui I igual a 1 até 3. Temos aqui uma soma em J, que começa sobre o inteiro imediatamente posterior a I e vai até o número de cargas que eu tenho no meu sistema, que em nosso caso é o 4. Escrevemos aqui QI, QJ sobre RIJ. Essa é uma forma condensada de escrever esta soma. Eu recomendo a você que, caso não esteja seguindo a minha aula, refazendo todas essas expressões, que pelo menos copie esta expressão aqui, que nós vamos utilizar na próxima folha. Nós chegamos a uma soma dupla, através da qual nós podemos obter a energia gasta para construir o arranjo das 4 cargas, ou até mesmo um arranjo de N cargas. Vamos tentar simplificar aquela expressão do somatório que eu obtive. Como nós estamos lidando com cargas cujas intensidades são números reais, nós temos que, para números, a multiplicação é comutativa. QI, QJ vai ser igual a QJ, QI. E como R e J, presente na expressão, representa o módulo do vetor distância entre as cargas I e J, temos também que R e J será igual a R, J, I. Desta forma, nós temos que QI, QJ sobre R e J será igual a QJ, QI sobre R, J, I. Ou seja, nós teremos que QI, QJ sobre R e J será igual a QI, QJ sobre 2R e J mais QJ, QI sobre 2R, J, I. Simplesmente escrevi este número como sendo meio dele mais meio dele e reescrevi esse segundo termo utilizando esta relação. Vamos agora retornar ao sistema de 4 cargas, expandindo a soma que você copiou da última folha. Nós teremos que W, vou colocar o 1 sobre 4π ε0 em evidência, nos fornecerá esta expressão. Nós temos os termos 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4 e 3, 4. Eu simplesmente abri aquela soma. Vamos agora escrever cada um
destes termos usando esta relação aqui em cima. Isso nos fornecerá esta expressão. Note que este termo, que eu vou marcar aqui como sendo 1, 2, eu dividi nestes dois termos. Este segundo termo, que eu vou assinalar como sendo 1, 3, eu dividi nestes dois termos. E o mesmo eu fiz com os demais. Agora eu farei um rearranjo destes termos. Vamos isolar o Q1 sobre 2. O Q1 sobre 2 multiplica Q2 sobre R12. Ou seja, esse termo eu já agrupei. Multiplica o Q3 sobre R13. Então esse termo aqui também nós já consideramos. E multiplica o Q4 sobre R14. Note que eu agrupei todos aqueles termos envolvendo Q1, onde eu deixei o Q1 à esquerda do produto. Vou fazer agora a mesma coisa com Q2, ou seja, vou considerar este termo aqui, este termo e este termo, aqueles que possuem Q2 à esquerda. Então temos 1 sobre 4π ε0. Estou multiplicando agora Q2 sobre 2. Teremos Q1 sobre R21. Q3 sobre R23. Mais Q4 sobre R24. Vamos fazer o procedimento análogo com Q3 e Q4, que nos fornecerá, ao final, esta expressão. Este aqui era o nosso último termo. Como eu posso reescrever agora esta expressão? Note que todas as cargas do sistema multiplicam uma soma das demais cargas. Ou seja, agora nós podemos escrever o nosso W. Temos aqui 1 sobre 2 que multiplica 4π ε0 em todos os termos. Vamos escrever a nossa soma agora em I, não até 3. Ela agora englobará todas as cargas do sistema. E o nosso J englobará todas as cargas que sejam diferentes de I. Agora nós temos QI, QJ sobre RIJ. Vamos separar as somas em I e em J. Colocarei esse 1 sobre 2 e, por uma questão de convenção, eu passarei esse 1 sobre 4π ε0 para dentro da soma em I. Então teremos a soma em I abrangendo todas as cargas do nosso sistema de cargas. Vou colocar agora o 1 sobre 4π ε0 e escreverei a soma em J. O que significa este termo envolvendo a soma com J diferente de I? Eu vou ilustrar aqui com o Q1, mas é válido para Q1, Q2, Q3 e Q4. Trata-se do potencial sobre a posição de Q1 devido a todas as demais cargas do nosso arranjo de cargas. No nosso caso, para I igual a 1, temos Q1 multiplicando os potenciais devidos às demais cargas Q2, Q3 e Q4. Vamos escrever esse termo aqui como sendo VI.
Trata-se de 1 sobre 4πε0, somatório de J diferente de I, de QJ, sobre R e J. Veja que, embora tenha sido um raciocínio envolvendo uma álgebra simples, porém extensa, temos uma simplificação porque não precisamos mais fazer uma soma de J até N menos 1. Nós estamos somando J para todo N, desde que nós tenhamos I diferente de J. Agora eu posso lidar com um arranjo de N cargas. Note que, com esta definição, eu posso generalizar para N cargas. Então, o trabalho total necessário para formar esse arranjo será igual a 1 sobre 2, que multiplica somatório de I igual a 1 até N de cada carga QI, vezes o potencial sobre a posição da carga QI de todas as demais cargas, que é o nosso VI. Tendo em mente esta expressão e considerando nosso contexto de um arranjo discreto de cargas pontuais, vamos generalizar para uma distribuição contínua de cargas. Eu vou fazer isso na próxima folha. Vamos supor agora que tenhamos uma distribuição contínua de cargas. Essa distribuição contínua é caracterizada por uma densidade de cargas, que eu chamarei de ρV, ou seja, uma densidade volumétrica. Poderia também ser um ρL, uma densidade linear de cargas, ou um ρS, uma densidade superficial. Vamos ao caso mais geral possível. No caso de uma distribuição contínua, teremos ainda o 1 sobre 2. A nossa soma será substituída por uma integral. Essa integral atua sobre todo o volume da distribuição. Em lugar de termos as cargas pontuais QI, teremos, evidentemente, a nossa densidade volumétrica de cargas multiplicando um dado elemento de volume. Ou seja, temos aqui a soma e o elemento infinitesimal de cargas. E, em lugar do potencial devido a todas as outras cargas do meu sistema, temos aqui uma distribuição contínua. Vamos substituir o VI por V de R, o potencial sobre todo o espaço. Uma pergunta pertinente: por que, quando eu fiz a análise do caso discreto, eu considerei o potencial V devido a todas as demais cargas sobre a carga QI? Ou seja, eu excluí o potencial devido a QI na minha soma discreta. Porém, aqui eu estou incluindo também na minha integral o potencial devido à minha carga infinitesimal. A resposta para isso é que eu posso considerar essa carga exatamente por ela ser infinitesimal. O erro que ela me dará no resultado final do trabalho é desprezível. Visto isso, o que significa este W? É a energia potencial da distribuição. Essa distribuição pode ser contínua ou discreta de cargas. Vamos trabalhar este resultado utilizando a lei de Gauss em sua forma diferencial ou local. Temos que o divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas naquele ponto em que eu estou calculando o divergente. Podemos então substituir o ρV nesta integral pelo divergente de D. Ficamos com W igual a 1 sobre 2, integral em todo o volume, do divergente de D, multiplicando potencial integrado em todo o volume. Vamos simplificar esta expressão utilizando uma identidade da análise vetorial. Essa identidade se encontra demonstrada em minhas notas de aula, não é difícil de fazer isso. O divergente de uma função f vetorial multiplicando uma certa função escalar f minúscula, ambas com dependências em todo o espaço, será igual a divergente do produto f minúsculo, f maiúsculo vetorial, menos o produto
do gradiente de F minúsculo, produto escalar com F maiúsculo. Agora, nós podemos fazer a seguinte identificação. Eu tenho aqui o divergente de uma função vetorial multiplicando uma função escalar. Aqui também eu tenho a divergente de uma função vetorial multiplicando uma função escalar. Se nós substituirmos f por d e o f minúsculo por v de r, nós ficamos com trabalho igual a 1 sobre 2 integral em todo o volume, divergente de v multiplicando d, menos gradiente de v, produto escalar com d. Estamos considerando todo o volume. E vamos separar estas duas integrais. Aqui eu tenho essas duas integrais escritas em linhas diferentes. Vamos considerar a primeira integral divergente de v vezes d, utilizando o nosso já conhecido teorema do divergente. A minha intenção aqui é transformar esta integral volumétrica em uma integral de superfície. Ou seja, se nós temos uma integral volumétrica do divergente de uma certa função vetorial integrada em todo o volume, transformamos em uma integral de superfície desta função vetorial, produto escalar com n, integrada em toda a superfície S. Com isso, nós teremos que W será igual a 1 sobre 2. Agora teremos a integral de superfície. Aqui eu fiz a analogia, substituição de f por v vezes d, e eu vou escrever a segunda integral tal como está aqui. Recapitulando, o que nós fizemos entre esta expressão e esta? Nós começamos com uma integral volumétrica sobre toda a densidade de cargas. Substituímos a densidade de cargas pelo divergente da densidade de fluxo elétrico. Ficamos uma integral de superfície. Podemos estender essa integral por todo o espaço. Afinal de contas, nós não temos um campo, uma densidade de fluxo elétrico só na minha densidade de cargas. Nós temos em todo o espaço. Vamos analisar a dependência do integrando com o espaço. Nós temos que V de R, densidade de fluxo elétrico, produto escalar com N ds, vamos estimar, será semelhante. Potencial elétrico, nós vimos que ele tem uma dependência de 1 sobre R. Densidade de fluxo elétrico nos remete a campo elétrico que possui uma dependência com 1 sobre R2. Agora nós temos o nosso elemento de área, R2 dr, seno de θ dθ, que nos fornece R ao quadrado. Temos ao final uma dependência em 1 sobre R, porque esses dois termos se cancelam. Se expandirmos a integral para raios muito grandes, esse termo ficará cada vez menor, até que ele desaparece. Resta para todo o espaço apenas a segunda integral, então nós vamos considerar apenas, ao final, como a energia potencial da distribuição de cargas para distribuições contínuas, menos 1 sobre 2, integral em todo o volume, do gradiente do potencial, produto escalar com a densidade de fluxo elétrico, que também depende da posição, integrada em todo o volume. Mas o gradiente do potencial sabemos que é o negativo do campo elétrico. Substituímos entre colchetes menos E de R escalar
d dr dV. Com isso, nós temos que a energia potencial para uma distribuição contínua de cargas é dada por 1/2 integral em todo o volume do produto escalar de E com D. Ou, lembrando que D é igual a ε0 vezes Z, podemos reescrever esse resultado como sendo ε0/2 integral ao longo de todo o volume de E ao quadrado dV. Temos algo que, multiplicado por um elemento de volume e integrado sobre todo o espaço, nos fornece a energia. Isso nos sugere definir a densidade de energia eletrostática. Que é simplesmente esse W minúsculo dado por ε0/2 E ao quadrado dr. Integrando a densidade de energia sobre todo o volume, e obtenho a energia nesse volume.